Olá pessoal, aqui Eric Vinícius, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vou contar pra vocês a minha história. Vendi meu carro para andar de Uber. Meu Deus, será que eu fiz um bom negócio? Será que não vou me arrepender dessa decisão depois? Então, se você quer saber o porquê eu fiz isso e as questões matemáticas envolvidas por trás dessa minha ação, fique aqui porque hoje você está no Pensamento Milionário. Então, antes de darmos início a essa história, ao conteúdo desse vídeo propriamente dito, eu peço para que, se você ainda não fez, se inscreva no canal, indo com o mouse na setinha, clicando no botão se inscrever. Então, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente esse vídeo. Além, é claro, de ativar o sininho de notificação para que o YouTube distribua esse conteúdo para mais pessoas. Não deixe também, por favor, de me seguir no Instagram através do @ericvini_3. Então agora, dando início ao conteúdo desse vídeo, contando a minha história propriamente dita para vocês, eu recentemente realizei a venda do meu veículo. Para quem não sabe, eu possuía um Hyundai Veloster ano 2012, que tem o valor na sua tabela FIP de R$ 52.300, em torno disso. Sendo que, qual é a história? Qual é a minha história por trás de todo esse contexto? No ano passado, em outubro do ano passado, eu realizei a compra desse carro por R$ 42.500. Então, uma compra relativamente boa, era um carro que eu gostava de ter, que eu já tive e gostaria de ter novamente. É um carro muito bom, com o valor que eu possuía em mãos. É um carro que atendia todas as minhas necessidades e todas as minhas expectativas, e naquele momento eu resolvi adquirir esse bem, comprar esse carro. Sendo que, como tudo na vida evolui, né, a minha cabeça também evoluiu. E nessa semana, para ser mais preciso, na sexta-feira, eu consegui realizar a venda desse carro. Tá? Mas aí eu vou começar a contar o porquê que eu fiz isso e quais questões matemáticas estão envolvidas por trás dessa minha ação que fizeram com que eu, de fato, realizasse a venda do meu veículo. E quando eu resolvi tomar essa decisão de vender o meu carro, eu fui pesquisar a tabela FIP. Como eu falei para vocês, a tabela FIP estava no preço de R$ 52.300, que não é o valor da tabela FIP que estava no momento que eu realizei a compra. Então, por incrível que pareça, de outubro de 2020 a agosto de 2021, o preço da tabela FIP dos carros semi-usados, seminovos, subiu. Creio que isso tenha muita influência por conta da pandemia, devido às fábricas terem ficado fechadas durante um tempo, né? Consequentemente, não era possível produzir peças novas de carros novos. Consequentemente, não era possível montar carros novos e vender carros novos. Então, a venda de carros novos diminuiu e fez com que o preço dos seminovos aumentasse. Sorte, né? Da entrada desse ano, de janeiro para cá, muita coisa mudou na minha vida, inclusive a minha cabeça. E me fez, durante os últimos meses, pensar se essa decisão realmente valia a pena. E foi o que eu fiz, vendi o meu carro. Consegui vender o meu carro na sexta-feira por um valor de R$ 47.700. Realizando então essa venda, involuntariamente, porque não era a minha expectativa ter lucro em cima da venda, era apenas o quê? Ter um montante, pelo menos um montante que eu investi, sabendo que eu poderia ter uma possível perda, tá? Mas, para minha surpresa, eu consegui ter um lucro. Então, só nessa venda, eu tive um lucro de R$ 5.200, tendo visto que eu comprei por R$ 42.500 e vendi por R$ 47.700. Então, aí, eu já tive um lucro de R$ 5.200, que foi um lucro, né? Para quem não estava esperando, R$ 5.200 do nada, foi bem satisfatório, digamos assim. Mas esse não foi o motivo que me fez vender o carro. Não foi porque a tabela FIP subiu. Isso para mim, na verdade, foi uma surpresa, que consequentemente acarretou nesse lucro inesperado. Mas o motivo que me fez vender o carro foi a mudança da minha mentalidade. E agora eu vou entrar nas questões que eu acho que é válido você, que possui um veículo, pensar consideravelmente se vale a pena ou não manter esse meio de transporte. Porque, na minha opinião, um carro hoje é apenas conforto. E por que eu fiz você se perguntar isso? Porque hoje, graças à tecnologia, nós temos à nossa disposição alguns aplicativos que prestam esse tipo de serviço, que é a 99, que é o Uber, entre outros. Por conta desses aplicativos, os nossos custos com relação a isso diminuíram, de modo que a gente consegue ter até um certo conforto para se locomover sem precisar de fato possuir um automóvel. Vamos agora colocar na ponta do papel, na ponta do lápis, fazer as contas de fato de quanto um automóvel, e aí vou ser bem específico, quanto o meu automóvel me custou, mas você pode fazer essa conta em casa e ter mais ou menos essa média, e vamos ver quanto que me sai se eu simplesmente resolver fazer tudo com essas ferramentas que eu acabei de citar para vocês. Todo mundo que possui um automóvel sabe que é preciso pagar uma taxa anualmente, um imposto, na verdade, que é o chamado IPVA. E o IPVA ele varia de acordo com o valor final do carro. Mas, sendo bem específico, a minha realidade, com a subida da tabela FIP, com a subida dos preços dos seminovos,
o IPVA acabou subindo um pouco. Mas esse ano, no ano de 2021, eu paguei o equivalente a R$ 1.227 de IPVA do Veloster 2012 que eu possuía. Além do IPVA, todos nós sabemos que, infelizmente, no país que nós vivemos, no lugar que nós vivemos, não podemos andar com um veículo, principalmente em valores um pouco mais altos para a grande maioria da sociedade, né? Inclusive para mim, para o que vos falo, né? Um valor de R$ 42 mil sem possuir um seguro. E esse ano eu também precisei colocar o meu carro no seguro, porque eu não queria correr esse risco de simplesmente ser assaltado, ser roubado e ficar sem carro, principalmente por conta do valor que eu investi nele. Investi, entre aspas, o valor que eu adquiri. E esse ano eu paguei no seguro do Veloster um valor de R$ 2.204. Além do valor do IPVA e o valor de seguro que é necessário se colocar a todo mundo que possui um veículo, que não quer correr o risco de simplesmente ficar sem, também tem que levar em consideração o valor do combustível, porque nenhum carro, nenhum automóvel, nenhum veículo anda sem combustível. E com a subida dos preços da gasolina, tem ficado cada vez mais caro andar de carro, se locomover com os nossos automóveis. E eu, particularmente, gastava, porque eu moro relativamente perto do meu trabalho, em torno de R$ 450 mensais de gasolina. Era mais ou menos R$ 100 de gasolina a ida e vinda do trabalho. E tirando o fato ali de que às vezes eu queria ir no shopping, ou ia no restaurante, ou ia em qualquer outro lugar com o carro, eu arredondei e fiz uma média de R$ 450 de combustível por mês. E isso, no final do ano, dá um valor equivalente a R$ 5.400. Ou seja, em um ano, somado todos os meses, eu gastava de combustível, gastei no meu último ano R$ 5.400. Absurdo, né? Mas foi isso que gastei. Tenho certeza que a maioria de vocês nunca fizeram esse tipo de conta, mas se fizer, vocês também vão se assustar com o valor que vocês gastam somente em um determinado item, que nesse caso é o combustível. Além de IPVA, seguro e combustível, a gente tem que levar em consideração que também, às vezes, a gente quer dar uma volta, sair, distrair, lazer, dar aquela volta que a gente dá para simplesmente ter um momento de lazer. E eu considerei que eu faço isso apenas 3 vezes por mês, ok? 3 vezes por mês, indo ao shopping. E o estacionamento do shopping ele varia de R$10 a R$15. Então eu coloquei uma média de R$13. Então se eu for ao shopping 3 vezes no mês, pagando R$13 de estacionamento, isso dá no final do mês um valor de R$39, que consequentemente dá um valor no final do ano de R$468. Além de IPVA, seguro, estacionamento e combustível, todo mundo que possui um automóvel sabe que além de todos esses gastos que eu já citei, os automóveis eles necessitam de manutenção. E às vezes não são manutenções preventivas, às vezes são manutenções inesperadas, que acontecem do dia para a noite. E essas manutenções normalmente não são baratas. E você também precisa gastar com esse tipo de manutenção. E eu considerei aqui para fazer a nossa conta que eu trocava o óleo do meu carro pelo menos 2 vezes por ano, que é uma taxa baixa, digamos assim, que é uma quantidade de vezes pequenas, porque justamente eu moro perto do trabalho, eu rodava pouco com o carro. Essa troca de óleo eu considerei que era feita apenas 2 vezes por ano. E o valor dessa troca de óleo normalmente girava em torno de R$250 cada troca. Consequentemente, as 2 vezes, no final do ano, gerava um custo para mim de R$500. Além das trocas de óleo, do IPVA, do estacionamento, do seguro, do combustível, eu também levei em consideração um fator, a lavagem do carro. Muita gente vai falar, Eric, mas aí é um exagero muito grande da sua parte, porque você não precisa botar o carro para lavar. Você simplesmente pode pegar e pode lavar o seu carro. Concordo, você também pode fazer isso, qualquer pessoa pode fazer isso, mas aí é questão de prioridade, né? E nesse caso, falando de alocação de recursos escassos, que nesse caso seria o meu tempo, eu sempre preferi colocar o carro para lavar, porque eu sempre achei que o meu tempo vale mais, que o tempo que eu gastaria lavando o carro, eu às vezes conseguiria, sei lá, fazendo uma renda extra, ganhar muito mais do que esse valor de R$50. Então, eu sempre preferi colocar o meu carro para lavar. E cada lavagem do carro, considerando que eu lavasse o carro uma vez no mês, eu gastaria R$50 por mês com a lavagem do carro, tá? E no final dos 12 meses, isso geraria um custo para mim anual de R$600. E por último, na verdade, que eu considerei aqui na nossa conta, é uma troca de pneu. Então, levando em consideração que eu não rodo muito, eu rodo relativamente pouco com o carro, o automóvel surge a necessidade de se trocar os pneus, porque por mais que eu rode pouco, pelo menos uma vez no ano eu preciso fazer isso. E na troca de pneu do meu carro, pesquisando ali na faixa média de troca de pneu, e que eu particularmente também realizei no período que eu estive com o carro, eu gastei em torno de média
R$ 450 por pneu, tá? Jogando para baixo esse valor. Que no final do ano, né, por ter feito mas o carro possui 4 pneus, 4 pezinhos, né, digamos assim. Foram 4 pneus que no final do ano me gerou um custo de R$ 1.800. Como eu falei para vocês, esse foi o último custo que eu considerei para estar realizando nossa conta aqui como um todo. Mas todo mundo sabe, principalmente os que tem veículo, sabe que simplesmente o amortecedor do carro pode quebrar, a vela pode queimar, você vai precisar fazer uma manutenção, sei lá, na injeção eletrônica do seu carro, vai precisar fazer uma manutenção na luz do farol que queimou. Enfim, existem milhares de outras manutenções inesperadas que acontecem. E você sabe que os gastos dessa manutenção, muitas das vezes, não é um valor baixo. E que se deve levar em consideração que pelo menos isso acontecerá uma vez no ano. Mas, para fins de conta, e do nosso caso, eu não considerei. Então, somando todos esses valores do custo anual que eu tive com o carro, deu um total de R$ 12.200 por ano, somente com esses custos que eu acabei de citar. Além, é claro, de ter que se considerar o valor que eu investi no carro, que foi o valor de R$ 42.500. Tudo bem, vai ser pago uma vez e eu vou ter o carro por anos se eu quiser? Sim, mas nesse primeiro momento é o caso a gente considerar, porque a partir do momento que a gente tem o carro, a gente não tem esses 42.500 em mãos para fazer qualquer outra coisa, investir em qualquer outro negócio. Então, eu vou considerar esse valor do carro, somando um total de R$ 54.700 de custo anual que eu tive com o carro, desde o momento que eu comprei até o momento que eu vendi. Considerando agora o outro lado, o fato de eu não ter carro, quais os custos que geraria para mim se eu simplesmente todo dia resolvesse andar de Uber, fazer algo sem o meu carro? Então agora vamos considerar o fato que eu já citei no começo do vídeo, de que eu vendi o meu carro a R$ 47.500, tá? E tive um ganho só na venda de R$ 5.000, R$ 5.200 para ser mais exato. Mas agora vamos deixar esse valor um pouquinho de lado e vamos considerar os custos que eu terei por ter que andar de Uber para todos os lugares que eu for. Então nessa conta eu já abri o aplicativo do meu Uber aqui, daqui de casa para o trabalho, dá uma média de R$ 15. R$ 15 a ida, R$ 15 a volta. Então, se eu simplesmente for para o trabalho e voltar de Uber todos os dias, eu vou gastar por dia R$ 30. Considerando ali uma média de 22 dias úteis por mês, que é os dias trabalhados, eu tenho um gasto no final mensal de R$ 660, que multiplicado por 11, dá um valor de 7.260. Mas Eric, por que você multiplicou por 11? Porque um mês desse meu ano eu estarei de férias. Ah, Eric, mas você não considerou esse mês de férias na hora de fazer as contas dos custos do carro. Não considerei. Por quê? Foi até um privilégio, digamos assim, para os custos, né? Porque normalmente quando eu estou de férias, eu ando mais, eu quero fazer mais coisas, eu vou ao shopping mais vezes, vou à praia, eu vou viajar, enfim. Então, eu não considerei isso. Considerei como se estivesse em dias normais, que eu não saísse muito da minha rotina. Mas nesse caso de estar utilizando o Uber, eu simplesmente não considerei, porque de fato eu não vou precisar ir para o trabalho. Então, o fato de eu utilizar o Uber todos os dias, de ir e vir para o trabalho durante 11 meses do meu ano, vai me gerar um custo de, como eu já falei, de R$ 7.260. Além desse custo, eu considerei também os dias de lazer, que eu vou ao shopping, que eu vou em qualquer outro lugar. Então, eu também puxei no meu aplicativo aqui, e daqui de casa até o shopping também dá em torno disso, de R$ 15, ok? Um pouco menos, mas vamos arredondar para cima, R$ 15 daqui até o shopping. Então, eu simplesmente, como na conta dos custos eu considerei que eu tinha o meu momento de lazer 3 vezes no mês, utilizei essa mesma quantidade para realizar as contas agora da utilização do Uber. Então, considerando que eu gasto R$ 30 em cada dia de lazer, eu vou gastar no final do mês R$ 90. Consequentemente, no final do ano, um valor de R$ 1.080. Totalizando então assim os meus custos com a utilização do Uber de R$ 8.340 aproximadamente. Então, aquele valor com os custos do carro que eu tinha de R$ 12.200 anuais passaram para R$ 8.340, sendo que nesse último caso a gente tem um plus a mais, porque se eu tenho um custo de R$ 8.340 para andar de Uber todos os dias para o trabalho, andar de Uber para os momentos de lazer que eu quiser fazer, eu tenho que considerar um outro fator. Primeiro, alguns outros fatores. O primeiro, que eu posso simplesmente um dia ou outro ir de ônibus para o trabalho, que é perto, é relativamente perto. Posso considerar isso, que vai diminuir meus custos. Ah, Eric, mas aí você também poderia fazer isso quando você tinha carro. Sim, verdade. Eu posso também, em um dia ou outro, pegar minha bicicleta e ir de bicicleta para o trabalho, porque a distância daqui de casa para o trabalho dá mais ou menos em média de 8 km. Então, é algo relativamente rápido, coisa que em 25 minutos
eu resolvo. Ah, Eric, mas você também poderia fazer isso quando você tinha carro. Sim, mas não me isentaria de outros custos que eu tinha. Mas o plus a mais que eu estou me referindo não são esses fatores de hora aí de Uber, hora aí de ônibus, hora aí de bicicleta. Não é isso. O plus a mais é que agora eu tenho em mãos R$ 47.700 para aplicar e fazer o que eu quiser, investir em qualquer coisa. Então vamos agora fazer algumas simulações para vocês verem o que esse valor poderia nos render de maneira mensal e de maneira anual. Então, vamos levar em conta que eu sou uma pessoa extremamente conservadora e que eu tenho muito medo da volatilidade do mercado. E por isso, eu não quero, em hipótese alguma, investir nenhuma parte desse meu capital na bolsa de valores, em ações. Então, eu simplesmente resolvo pegar esse meu dinheiro e aplicar somente em investimentos em renda fixa. Então, começando agora pelo primeiro investimento que nós iremos fazer uma simulação, é no Tesouro Selic. A taxa Selic hoje está em 5,25% ao ano. Então, se eu pegar esse montante de R$ 47.700 e aplicar no Tesouro Selic, ele me dá um rendimento anual de R$ 2.504. Ou seja, daquele valor de R$ 8.000, 8 mil e pouco, que eu teria de custos andando de Uber, eu já poderia diminuir esse valor de R$ 2.504, que ficaria um valor de R$ 5.836 de custos por eu não possuir o carro e ir de Uber todos os dias para o trabalho. E só a título de curiosidade, de observação, esse valor de custo que eu teria se eu fosse de Uber todos os dias para o trabalho, fosse de Uber para todos os lugares que eu fosse no meu momento de lazer, e diminuísse dessa rentabilidade desse dinheiro aplicado no Tesouro Selic, esse valor de 5.836 é um pouco mais, R$ 400 a mais do que o valor que eu gastaria só de combustível caso eu tivesse um carro. Partindo agora para a nossa segunda simulação, vamos considerar que eu continuo sendo uma pessoa extremamente conservadora, ok? Mas agora eu, por comodidade, meu dinheiro já está no banco, quero aplicar esse meu capital em um CDB que pague 100% da taxa do CDI. A taxa do CDI, como todo mundo já sabe, ela fica bem próximo da taxa Selic, ok? Então, se a taxa Selic hoje está na casa dos 5,25%, o CDI está na casa dos 5,15%, bem próxima mesmo. Com isso, me daria uma rentabilidade em cima desse meu capital de R$ 2.456 anuais. Então, esse meu dinheiro aplicado durante um ano me renderia R$ 2.456, que se eu fosse diminuir do valor dos custos que eu tenho de andar de Uber todos os dias, indo para o trabalho e voltando para casa, indo para os momentos de lazer, me dá um total, eu teria ainda um total de custos de R$ 5.884. Os meus custos ainda continuariam muito próximos somente dos custos que eu teria com combustível, caso eu ainda possuísse meu automóvel. Partindo agora para a nossa terceira simulação e ainda considerando que eu sou extremamente conservador, eu então prefiro aplicar todo esse meu capital no meu Tesouro Pré-fixado. Se você olhar aí no site do Tesouro hoje, existe o Tesouro 2031, com vencimento para 2031, o que não quer dizer que eu não possa resgatar o meu capital antes desse período. Ele está com uma rentabilidade de 10,8% ao ano. Já entramos na casa dos 2 dígitos, ou seja, com a subida da taxa Selic, estamos chegando em investimentos cada vez maiores, o que isso é muito bom. Para esse Tesouro Pré-fixado, está com uma rentabilidade de 10,8% ao ano. Ok? Então, se eu simplesmente pegasse esse meu capital e aplicasse no Tesouro Pré-fixado, com rentabilidade de 10,8% ao ano, eu teria, no final de um ano, um rendimento de R$ 5.151. Bom, né? Tá cada vez melhorando mais. Então, se eu pegasse esses R$ 5.151 e diminuísse dos meus custos por andar de Uber todos os dias, eu teria ainda um custo de R$ 3.189 por ano. Já estamos diminuindo. O que eu tinha de 12 mil, caso eu tivesse um automóvel, passou para 3 mil, ou seja, até aqui, até esse momento, eu estou tendo um ganho de R$ 9.011, ou seja, os meus gastos diminuíram consideravelmente tratando de custos anuais. Partindo agora para a nossa quarta simulação e entrando numa linha mais arrojada, é claro, eu não aconselharia ninguém a fazer isso, mas é somente para fins de simulação. Se eu pegasse todo esse meu montante e aplicasse em um único fundo imobiliário, esse montante de 47.700 me renderia um quanto? Então, eu vou trazer para vocês aqui alguns dados de um fundo imobiliário, tá? Que inclusive eu possuo na minha carteira, mas lembrando que isso não é uma sugestão de investimento,
tá? São apenas dados que eu estou passando para vocês para fins de simulação. O HTCR11. O HTCR11 é um fundo imobiliário que investe em papéis, ou seja, ele investe em outros fundos imobiliários, em papéis de outros fundos imobiliários. E ele hoje possui uma cota no valor de R$ 121. Então, se eu pegasse esses 47.700 e comprasse tudo de cota de HTCR11, eu teria exatamente 393 cotas de HTCR11. E o HTCR11, no último mês, me pagou de dividendo por cota R$ 1,50. Já foi maior, já chegou a me pagar R$ 2 por cota. Mas considerando ao último mês, de R$ 1,50 por cota. Então, se eu pegasse essas 393 cotas e multiplicasse por 1,50, isso daí daria um valor por mês de R$ 589. Consequentemente, no final de um ano, dá um valor de aproximadamente R$ 7.078. Diminuindo dos meus custos por andar de Uber todos os dias, indo para o trabalho, voltando para casa, dá um valor de R$ 1.262. Então, repare que os nossos custos estão cada vez menores. O que é importante ressaltar aqui é que os custos, apesar de estar cada vez menores, você ainda tem um outro plus. Qual é o outro plus? Você tem fundos imobiliários que, se preciso for, possuem uma liquidez muito maior do que a liquidez de um automóvel. Então, simplesmente, se surgiu qualquer necessidade, você consegue pegar suas cotas de fundos imobiliários e vender, negociar na B3, tendo assim uma liquidez de D+2. Se você negociou ela hoje, o valor entra na sua conta em até 2 dias úteis. Diferente de um automóvel, que às vezes se você precisar, você vai colocar a venda hoje, não vai vender em uma semana, não vai vender em 2 semanas, pode ser que consiga vender em um mês, como pode ser também que não consiga, e aí vai depender de ter uma pessoa disposta a comprar e essa pessoa ter o dinheiro integral para estar pagando no seu veículo. Então a liquidez de um veículo é muito menor. Não só apenas os seus custos estão diminuindo, mas também você possui algo, um ativo que possui uma liquidez muito maior do que a liquidez de um automóvel. Então foi principalmente isso que me fez vender, realizar a venda desse meu carro. Então, principalmente diminuir os custos que eu tinha anual, como vocês viram que a redução é drástica. Se eu simplesmente não pegar e não investir esse valor de 47.700, ficar apenas com os custos do meu de simplesmente andar de Uber, só aí eu já tenho uma redução de mais ou menos 4.000 e pouquinhos reais. Tá? Que para mim é uma redução considerável se tratando anualmente. Mas se eu pegar e investir, que é de fato o que eu vou fazer com esses 47.700, os custos dessa minha aplicação, ou melhor, o rendimento dessa minha aplicação diminui muito os custos de eu simplesmente estar andando de Uber todos os dias. Então compensa, e compensa muito eu simplesmente abrir mão de um conforto hoje para construir um patrimônio que muito em breve estará me rendendo frutos assim, de maneiras desproporcionais. Então eu espero que vocês tenham entendido o motivo de eu ter realizado a venda desse meu automóvel. Espero que com esse vídeo eu consiga fazer você que possui um carro, de repente simplesmente sentar um pouquinho na mesa, numa cadeira, pegar um papel, uma caneta, realizar essas contas e ver se de fato é vantajoso para você possuir um automóvel ou não. Eu espero que eu tenha ajudado, tenha feito você refletir a respeito desse assunto. Obrigado pela atenção, espero que tenham gostado e até a próxima.